Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Na entrevista de hoje vamos falar sobre um tema muito importante, sobre como empreender em projetos educacionais. E para esse bate-papo a gente convidou a Maíra Pimentel, ela que é cofundadora e CEO da Tamboro, essa startup, essa edtech, que atua na área de projetos de impacto social ligados à educação e inovação. Maíra, seja bem-vinda aqui ao canal Empreender para essa entrevista especial. Muito obrigada, estou muito feliz para a gente estar aqui trocando um pouquinho sobre esse tema que eu amo. Com certeza será uma entrevista muito bacana. Maíra, a gente sabe que a educação empreendedora, ela passou a ocupar aí uma posição de destaque no campo econômico e social no país. O empreendedorismo é, de fato, um modo de pensar, uma atitude que deve ser, sim, desenvolvida e praticada principalmente entre os jovens. Eu te pergunto, o que é a educação empreendedora? Vamos lá, Bruno. É bem amplo, né? A resposta é longa, a gente ficaria o dia inteiro aqui falando sobre ela. Mas a educação empreendedora, ela tem a ver, na verdade, com uma atitude nossa com a vida, né? Que aí vai para o recorte mais profissional. A educação empreendedora é aquela educação inquieta, flexível, adaptável, porque no final das contas, quando a gente empreende, a gente está o tempo inteiro criando soluções, né, para resolver problemas reais. E a educação hoje é uma das oportunidades e, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios que a gente tem no Brasil, especialmente quando a gente fala de desenvolvimento econômico e social. Né? A educação é a base para esse processo. Então, pensar a educação empreendedora nada mais é do que ter um olhar de criar soluções, resolver problemas complexos, criar, né, e gerar resultados positivos. Isso tudo, claro, que com a perspectiva da aprendizagem, né? Então, usar muito da tecnologia, né, das novas tecnologias da informação e da comunicação para potencializar processos de aprendizagem, pensar novas metodologias. A gente tem, né, uma clássica piada histórica, né, que a gente tem uma escola, né, de séculos passados, com professores de uma geração também vivem muitos desafios para conseguir lidar com uma que há de mais contemporânea, quando a gente pensa hoje a transformação digital em especial, e com jovens que, né, já nascem conectados, já nascem digitais, então são barreiras seculares e geracionais, que quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente tem uma luz muito interessante no final desse túnel bastante amplo de novas oportunidades, novas tecnologias, novos métodos e novas formas de aprender e de ensinar. Aí eu te pergunto, como colocá-la em prática? Praticando. Não tem outra forma, né? Eu fiz a minha transição de carreira, Bruno, para trabalhar com educação e inovação há 20 anos atrás. Quase 20, foi em 2004, né? Então, ano que vem completam 20 anos cheios, assim, né? 2 décadas. E não tem outra forma da gente praticar empreendedorismo, seja na educação, seja na vida profissional, seja no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, se não for, de fato, colocando a mão na massa, né? Pesquisando, estudando, capturando o que está acontecendo de tendência, né, no Brasil e fora do Brasil em relação ao empreendedorismo como um todo, ou na área em que a gente quer se debruçar. Aqui no nosso caso a gente está falando mais de educação, buscar se inspirar em outras áreas de conhecimento, né? A educação, ela é plural, a educação está muito baseada em repertório, né, em ampliação de repertório. Então, quanto mais a gente compreende das mais diferentes áreas e naturezas, né, das ciências, passando pelas tecnologias, indo para o mundo das artes, tudo isso compõe o repertório de quem vai empreender. E aí buscar, né, uma das coisas que eu mais fiz na minha trajetória foi buscar no Brasil e fora do Brasil o que estava acontecendo no mundo em relação à educação, inovação, tecnologia, desde a educação básica, passando pelo término da educação básica, ensino médio, indo para o ensino superior, educação já no mundo do trabalho, né? Hoje, o grande desafio do mundo atual é que a gente tem que aprender o tempo todo, né? Essa é a grande beleza dos novos tempos, né? Mas, ao mesmo tempo, isso traz muita inquietude para a gente. Então, empreender significa colocar a mão na massa, praticar, ampliar repertório, fazer muita pesquisa e começar a aterrissar e a criar soluções, testar essas soluções, ouvir o jovem, ouvir o educador,
entender o entorno disso estar inserido para que, de fato, a gente possa ter soluções que façam a diferença na vida das pessoas. E falando neles, Maíra, nos jovens, qual o papel da educação empreendedora dentro das escolas? Olha, então, hoje a gente está vivendo uma situação bastante preocupante, né? Eu vou usar a palavra grave. A gente teve um boom pensando no aspecto demográfico no Brasil, onde a gente passou do tempo, né, onde a gente tinha majoritariamente a nossa demografia tendo mais jovens do que pessoas de outras idades, né? E quando a gente fala de juventude, né, idade ativa e produtiva, é o auge do potencial. Hoje as pesquisas e as estatísticas apontam, né, que a gente está com um número muito alto de jovens fora da escola que não estão trabalhando. Então, não é pensar o empreendedorismo de uma forma romântica, né, desconectada da realidade que a gente vive. Mas trazer essa mentalidade empreendedora, né, e essa discussão do empreendedorismo para dentro da escola e para fora dela, né, pensando em educação regular e formal, mas também a educação não regular, né, a que não é a educação formalizada, é super importante porque isso amplia janelas de oportunidade. É claro que, como pontuei aqui anteriormente, sem a visão romantizada, né, de que empreender é a solução para todo e qualquer problema. Você tem que ter ali os recursos mínimos necessários para dar espaço. E aí a gente entra até numa discussão, né, de quem empreende por necessidade versus quem empreende por desejo, por oportunidade, né? Então, acho que é super importante a gente destacar essas duas diferenças. Mas trazer essa discussão, que tem a ver com ampliação de repertório, Bruno, para dentro da escola ou dos espaços onde esses jovens estão, é algo essencial, fundamental e irreversível. Por quê? Ter a atitude empreendedora significa você ter uma atitude com a vida que mesmo dentro de uma empresa, né, dentro de uma corporação, no mercado formal, já faz toda a diferença, né? Porque é essa atitude que te coloca fora da sua zona de conforto, é aquela atitude que te permite estar atento às oportunidades, ao que está rolando no seu entorno. Então, seja dentro de um ambiente corporativo, de uma grande empresa, de uma pequena ou média empresa, de um negócio local, do seu próprio empreendimento, ter esta atitude empreendedora, na minha visão, e já são, né, alguns muitos anos atuando nessa área, é um elemento fundamental e essencial para o desenvolvimento profissional de qualquer pessoa, jovens em especial, porque são esses jovens que estão agora, né, cada vez mais entrando no mundo do trabalho e que estão sendo desafiados por um mundo do trabalho que está em constante mudança, constante evolução, mudando o tempo todo, né, o mundo muda o tempo todo, toda hora, e acho que é dentro desse contexto que falar de educação empreendedora é tão fundamental para a juventude, né? Para que esses jovens tenham outros planos de voo, né? Eu brinco que tem a música do Gil maravilhosa, né? Da régua e do compasso. Esse jovem tem que ter a régua e o compasso para desenhar seu projeto de vida, pessoal e profissional. Empreender é uma dessas oportunidades. Ir para o mundo do trabalho formal é um outro caminho. Mas a atitude, né, e esse modelo mental empreendedor é fundamental que ele esteja presente. Maíra, a gente vem de outras gerações, né? Eu e você, pelo menos na minha época, a gente percebe que não se falava em empreendedorismo, os jovens não eram tão focados, né, nessa questão profissional, né, da formalização, né, da preocupação de ter o próprio negócio. Hoje em dia, você acredita que os jovens de hoje eles estão mais preocupados, digamos assim, com esse lado profissional? Não que nós não tínhamos, né, não que nós não tivéssemos lá atrás, mas eu vejo como a gente aqui no canal Empreender entrevista muita gente, muita história bacana de micro, de pequeno empreendedor, de sucesso, né, que com seus 22 anos já chegaram a faturar mais de 1 milhão, já conquistou mais de R$1 milhão. Histórias super bacana, super interessantes assim. Você acha que os jovens de hoje eles estão mais preocupados, têm mais esse espírito empreendedor? E aí eu te pergunto, para esses que ainda não têm essa visão, como instigá-los na prática a ter esse espírito empreendedor? Legal. Eu sempre vou trazer, por ser uma empreendedora de impacto social, eu consigo circular em diferentes contextos, né? E o contexto social ele é super importante, Bruno, da gente destacar. Eu acho que quando você vem, né, fala de um recorte de juventude,
que, por conta do seu contexto social, teve mais acesso, né? Acesso a uma educação de melhor qualidade, acesso a capital de risco, acesso, quando eu falo de ampliação de repertório, é isso, né? Rede de relacionamento, viagens, né? Acesso a conteúdos outros que muitas vezes jovens que vêm de um índice de vulnerabilidade maior não têm. Eu acho que daí já é importante a gente destacar esse recorte, né? De fato, na nossa geração, eu tenho 47 anos, né? E eu lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu fiz jornalismo de formação, mas eu peguei o boom da web comercial, né, no Brasil, depois eu peguei o boom da explosão do celular no Brasil, eu acabei indo trabalhar com a área de tecnologia, assim que eu me formei no final da década de 90, e fui muito trabalhar com gerenciamento de projetos e equipes, né? Então, de fato, naquele contexto, no final da década de 90 ainda, eu lembro, né, dos meus pais, meus avós, falarem, né, sobre entrar numa empresa e seguir naquela empresa a vida inteira, crescer dentro da empresa, fazer um concurso público, né? Eram outros desafios, né, naquele momento. Hoje em dia, Brasil e fora do Brasil, globalmente, e especialmente com o impacto, né, da tecnologia, da transformação digital, inteligência artificial já é algo muito antigo, mas agora ganhando boom, né, com a inteligência artificial e generativa, tudo isso faz com que esse nível de incerteza do que vai acontecer se coloque um destaque diferente do que a gente viveu na nossa época. Então, e por isso que eu acredito tanto que discutir empreendedorismo, falar de desenvolvimento de um modelo mental empreendedor é tão fundamental, independente do contexto e classe social, claro, mas a gente sabe que aos 22 anos, né, ter um insight, conseguir empreender, gerar um negócio que captura milhões, isso é incrível, né? Tem o mérito desse empreendedor, da visão que ele teve, da sacada que ele teve, mas a gente tem que entender, né, no contexto do país onde a gente está, os desafios que a gente tem para garantir que todos os jovens consigam ter essa mesma oportunidade e possam fazer as suas escolhas, né? Nem todo mundo tem o desejo de empreender, nem todo mundo tem as características e o modelo mental que o empreendedor precisa, né? Empreender é uma grande batalha. Eu também acho importante destacar isso, Bruno. Existe também muitas vezes uma visão romantizada, né, sexy, descolada do empreender. Gente, empreender é treta atrás de treta, né? É super desafiador mesmo, né? Eu estou empreendendo há 10 anos com a Tamboro, mas eu brinco que quando eu fui trabalhar no mercado, fui para o mercado de trabalho, na época do início da internet comercial e depois do início do celular comercialmente sendo distribuído, eu participei das startups da época, porque não tinha esse nome, né? Falar de uma forma mais estruturada, né? Ter um ecossistema de inovação, de empreendedorismo, isso é tudo muito novo no Brasil com esses nomes, mas isso já acontecia antes, a gente só não nomeava dessa forma. Então, quando a gente fala do empreendedorismo e da juventude, Bruno, eu não tenho dúvidas que é o ponto de partida e é irreversível, né? Não só para os jovens, né? Para adultos também, muitas pessoas mais velhas, em transição de carreira, tendo que empreender, tendo que se reinventar. Então, dentro dessa discussão, a gente trazer esses casos de sucesso, né? Como empreendedores muito jovens que conseguiram chegar lá. Mas olhar também com muita crítica e reflexão para esses outros jovens que não têm os mesmos acessos e as mesmas oportunidades e criar os instrumentos e as ferramentas. E aí é incrível, né? Porque o Sebrae, ele cumpre um papel histórico de uma relevância grandiosa nessa dimensão. Eu acho que é por aí, eu acredito que é por aí que a gente vai conseguir chegar lá. A verdade, né, Maíra, é que o empreendedorismo ele deve ter aí um conteúdo transversal, né, e que precisa estar presente em todos os níveis, né, de ensino, desde a educação básica ao ensino superior, né? Recentemente comecei a dar aula também muito sobre essa discussão do futuro do trabalho, Bruno, porque são novos tempos, né? E o futuro do trabalho ele vai da discussão desde as habilidades e competências que são fundamentais, né, para esse profissional do mundo contemporâneo estar sempre preparado. E aí o Fórum Econômico Mundial, uma referência super legal que a gente usa muito, né? Tem vários outros frameworks, né? Outras estruturas que indicam que habilidades e competências são fundamentais. Mas o Fórum Econômico Mundial é uma das referências que a gente mais acompanha.
e ele cada vez mais fala que quanto mais tecnologia a gente tem, mais habilidades comportamentais, essencialmente humanas, se colocam como um diferencial. Que habilidades são essas, né? Criatividade, capacidade de resolver problema complexo, pensamento crítico, tomada de decisão, habilidades de comunicação, né? Cada vez mais essenciais e fundamentais. Por quê? A tecnologia está andando de uma forma muito acelerada, né? Muito rápida. Mas a sociedade e esse aspecto da comunicação, da troca, da interação, do lidar com opiniões divergentes, a gente não está conseguindo andar nesse mesmo ritmo, Bruno. Então, eu que pesquiso, né, o impacto da tecnologia da educação já há muitos anos, o fato é que a tecnologia, ela mudou a forma como a gente se vê, como a gente se relaciona nos nossos pequenos grupos e como a gente se relaciona com a sociedade como um todo, inclusive na dimensão profissional com o mundo do trabalho. Então, quando você fala sobre a transversalidade, quando a gente traz essa discussão, né, das soft skills, né, das habilidades mais comportamentais, isso tem que ser, a gente precisa, com muita urgência, de forma sistêmica, de forma estruturada, de forma recorrente, de forma aferível, né? A gente pode usar a tecnologia para capturar dados que vão nos ajudar a tomar as melhores decisões. A gente precisa começar a trabalhar isso de forma sistêmica, desde lá de trás com os pequenininhos da educação básica, de um jeito mais lúdico, passando pelo ensino fundamental, né? 2, indo para o ensino médio, chegando na universidade, ou para quem não vai para a universidade já nessa dimensão, né, do empreender ou seguir a vida mais acadêmica. E depois que a gente já está lá no mercado, Bruno, a verdade é essa, a gente não para de estudar nunca mais, né? Isso é uma das características de um modelo mental empreendedor. A gente está o tempo inteiro aprendendo. É verdade. Maíra, a gente só vai para um rápido intervalo e volta na sequência falando sobre o empreendedorismo também no ambiente educacional. Obrigada, vamos nessa. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender, hoje falando desse tema tão importante que é como empreender em projetos educacionais. E a gente segue aqui conversando com ela, porque a gente sabe que o empreendedorismo está na nossa veia, está no nosso sangue, está na nossa cultura, né, Maíra? A gente vai criando estratégias para conseguir chegar do outro lado, né? O Brasil é um país com dimensões continentais, né? Vários Brasis dentro do próprio país, né? Com uma diversidade cultural riquésima, né? E, de fato, o Brasil, ele tem uma cultura, né? E ele tem um jeito de ser que muitas vezes é cruel com a gente mesmo, né? Porque falhamos no planejamento, falhamos muitas vezes na execução, porque não planejamos direito. E isso é um elemento super importante, Bruno, para a gente destacar, né? Para qualquer pessoa que queira empreender. E é isso, né? A vida, ela vai nos colocando em situações diferentes e para cada situação e desafio que a gente vive, a gente cria uma estratégia para poder resolver aquele problema. Maíra, esse modelo mental empreendedor, ele pode sim ser feito, acontecer por meio do aprendizado? Isso é possível? Totalmente possível. Bruno, na verdade, eu só acredito que a gente se desenvolve através de processos de aprendizado, né? A educação está em tudo. Por isso que eu tanto destaco, né? A gente às vezes pensa em educação e pensa na escola, na educação básica, regular, formal. A educação está em tudo, né? A educação, ela permeia a nossa vida. E dentro de processos de aprendizagem, claro que com metodologias, né, com método de uma forma sistêmica, de uma forma recorrente, com indicadores que a gente consiga capturar e avaliar o quanto que isso de fato está sendo desenvolvido, mesmo habilidades subjetivas, né? Porque quando a gente fala de criatividade como, né, uma característica, um atributo de pessoas que têm um modelo mental empreendedor, né, capacidade de resolver um problema complexo, por mais subjetivo que isso pareça, Bruno, a gente consegue aferir, né? A gente consegue destacar. Então, por exemplo, pessoas criativas, elas costumam ser adaptáveis, flexíveis,
elas conseguem ter tolerância para a ambiguidade, né? Não são pessoas que são ou do certo ou do errado, né? Ou do preto ou do branco. Elas conseguem, né, circular. Senso de humor é uma característica de pessoas que têm o pensamento criativo melhor desenvolvido. Então, tudo isso passa por processos de aprendizagem, né? Ampliar o repertório, né? Na hora que a gente escolhe uma roupa, ou que você escolhe um caminho para ir para sua casa, para o seu trabalho, para sua escola. Tudo isso é uma tomada de decisão, de certa forma, criativa, né? Porque você está fazendo escolhas naquele momento. E, claro, quando eu falo de escolhas e de tomada de decisão, eu tenho desde a nada complexa até muito complexa. Então, não tem como a gente discutir e pensar estratégias de desenvolvimento de um modelo mental empreendedor se isso não estiver conectado com uma estratégia intencional de aprendizagem. Né? E por isso que eu acredito tanto que isso já pode começar a ser desenvolvido desde lá dos pequenininhos na educação básica e que a gente segue desenvolvendo isso até o último dia da nossa vida aqui, sabe? Porque no final das contas eu não consigo separar muito, Bruno, o modelo mental, né, do empreendedor de tudo que a gente faz na nossa vida, né? Eu acho que a dimensão profissional é uma delas, né? Mas nós somos seres humanos, né, com a nossa dimensão profissional, com a nossa dimensão do autocuidado, né, do cuidado com o corpo, do cuidado com a mente, né, dos grandes mitos, né, e dos mistérios do universo, das nossas relações, né, estabelecidas. Então, para cada uma dessas grandes dimensões, ter essa cabeça, né, e essa a gente fala muito do mindset em inglês, né, que é o tal do modelo mental aberto para o novo, para que a gente seja capaz de se reinventar. E o que o mundo contemporâneo, o que a tecnologia está trazendo para a gente é exatamente essa provocação diária de que a gente tem que se reinventar o tempo todo, né? E nos negócios também. E dentro de casa, nas nossas relações familiares e sociais também, né? E a cada vez que a gente toma essa consciência, mais fácil para a gente conectar isso com o universo do trabalho, do mundo do trabalho e, por que não, do empreendedorismo, pensando em empreender, ter o seu próprio negócio, né? É verdade, Maíra. E quando a gente fala dessas estratégias, dessas ideias criativas, a criatividade e a inovação são tão importantes, podemos dizer assim, Maíra, quanto a alfabetização para um ambiente empreendedor. Totalmente. É ponto de partida, né? Porque para a gente resolver os problemas complexos, né? A gente brinca muito, né? É muito BO para resolver, né? É boleto para pagar. É treta aqui, é treta ali, é dentro dessa brincadeira do nosso cotidiano que a gente faz o paralelo para o desafio profissional. Então, ter esse pensamento criativo, né, que nos permite conectar saberes, ideias diferentes para resolver problemas reais que estão se colocando, do menos complexo ao mais complexo, trazer a questão da tecnologia, né? Transformação digital está aí, a tecnologia, ela invadiu as nossas vidas, né? Ela mudou a forma como a gente, como eu disse anteriormente no outro bloco, né? Como a gente se vê, como a gente lida com o nosso dia a dia cotidiano, como a gente lida com o outro. Então, a inovação, a criatividade e a educação como base transformadora desse processo, Bruno, assim, eu, Maíra, não acredito em outra forma, né, de falar de mundo contemporâneo que não leve em consideração essas dimensões, né, da transformação digital, da questão do desenvolvimento das soft skills, né, habilidades e competências essencialmente comportamentais, porque tudo que as inteligências artificiais, os algoritmos, né, os robozinhos são capazes de fazer, do ponto de vista de automação de processos, estão exatamente no lugar daquilo que ocupa o nosso tempo e muitas vezes ocupa o nosso tempo de uma forma burra, né? Com muita operação, com processos repetitivos. Então que bom que vem a tecnologia para nos ajudar a deixar o nosso tempo para fazer aquilo que só nós, humanos, com as nossas competências, somos capazes de desenvolver e de realizar. Qual é o ponto de atenção nisso, Bruno? Pessoas que historicamente vieram desde criança, passando pela adolescência, até entrar na sua vida adulta, e que não tiveram as oportunidades que você teve, que eu tive, Bruno, do ponto de vista de educação, estrutura, rede, relacionamento, acesso. Essas pessoas, historicamente, quando a gente pensa a base da pirâmide do Brasil, essas pessoas são as pessoas que mais fazem os trabalhos repetitivos. Então, essas são as pessoas que mais vão sofrer o impacto da tecnologia e da transformação digital, né? Com a automação, dos postos de trabalho, etc.
Então, a ideia, né, da gente olhar com muita atenção e com muito cuidado, exatamente para esse recorte da população que vem né, de uma educação básica mais frágil, de um recorte de vulnerabilidade social maior, que são as pessoas que fazem os trabalhos mais repetitivos e que são exatamente os trabalhos que tendem a ser substituídos, né, por máquinas, porque vão ganhar maior inteligência, maior eficiência operacional, e é isso é irreversível, isso está posto. Né? Eu acho que a gente não tem que brigar contra isso, a gente tem que acolher. Mas na hora que a gente acolhe isso, a gente também tem que ter políticas e estratégias muito claras. Eu não vejo como passar por isso sem ter estruturas educacionais orientadas para que essas pessoas sejam capazes de desenvolver essas habilidades e competências que já são essenciais e fundamentais para a gente discutir o futuro do trabalho. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo também, né, Bruno? Então, enfim, eu vou me empolgando, mas de fato essa é a minha crença, né, dentro dessa discussão. E empreender é isso, né, Maíra? É você se reinventar todos os dias. Bruno, eu brinco que não tem um dia na minha vida, desde que eu empreendi, que eu tenha estado na minha zona de conforto, sabe? É inquietude, é insegurança, é o que está acontecendo de novo, né? E depois que eu empreendi, eu passei a estudar muito mais, porque eu tenho que estar o tempo inteiro conectada, claro, né? Sem também desenvolver aquele tal do fenômeno, né? Do FOMO. Fear of Missing Out, que nada mais é do que aquele medo de estar perdendo alguma informação importante que está acontecendo no mundo e eu não conseguir acompanhar, porque senão, né, isso também se conecta com outra discussão, que vale outro programa, né, que é falar de saúde mental, né, as pessoas vivendo crises de ansiedade, burnout, porque é isso. É muita informação o tempo inteiro, é muita mudança o tempo todo, e empreender, ele circula muito bem dentro dessa dimensão, né? Por mais que a gente planeje, por mais que a gente busque ter previsibilidade das ações, né, do que a gente vai fazer, por mais que a gente busque antecipar, a verdade é que, exceto pela aquela única certeza que a gente tem quando a gente nasce, é que um dia a gente vai morrer, ao empreender, isso vai para uma outra escala, Bruno. Então, de fato, essa necessidade de se adaptar, né, de ter flexibilidade, de ser tolerante, a tal da resiliência empreendedora, né? Porque é isso. Empreender a cada novo dia, um novo desafio, você olhar para o que você planejou e entender o que você vai precisar ajustar para poder dar o próximo passo, né? Eu mesma já estou empreendendo com a Tamboro há 10 anos, mas a Tamboro, ela já foi vários negócios nesses últimos 10 anos, né? Que a gente teve que ir se reinventando, se readequando, ouvindo o que o mercado estava falando, né? E quando a gente fala de tecnologia, de inovação, isso é muito interessante também, é super perigoso. Por quê? Quando a gente trabalha com tecnologia e inovação, e a gente lança uma solução no mercado, o mercado, ele também tem que estar preparado para aquela inovação, né? Então, às vezes, chegam algumas soluções, algumas novas tecnologias que elas não vingam, né? Elas não escalam, elas morrem, mas depois elas renascem 5 anos depois, 10 anos depois, 15 anos depois. Por quê? Foram soluções que foram lançadas à frente do seu tempo, né? À frente do tempo em que o mercado mesmo estava preparado, maduro o suficiente para absorver. E eu que empreendo com educação e inovação já há tantos anos, já senti isso na pele algumas vezes, né? Com certeza. Maíra, a gente vai fazer mais um intervalo, é rapidinho, mas na volta a gente segue conversando aqui. Maravilha, vamos nessa. E para você de casa, mais uma vez, peço aqui sua paciência e siga com a gente aqui nessa entrevista especial falando sobre o empreendedorismo no ambiente educacional. Daqui a pouquinho, a gente volta já já. E a gente segue aqui com essa entrevista, com esse bate-papo tão especial com a Maíra Pimentel, ela que é CEO e cofundadora da Tamboro. Maíra, deixei esse último bloco aqui para falar um pouquinho agora mais da presença, da participação de vocês mulheres nesse mundo do empreendedorismo.
falar um pouquinho também aí da Tamboro, desse trabalho que você vem desenvolvendo aí ao longo dos anos, que já atende aí não só milhares de pessoas no Brasil, vem transformando vidas, mas também em outras partes do mundo. Eu queria começar esse último bloco te perguntando como é que você vê, como é que você enxerga aí a presença, o papel das mulheres no mundo corporativo, no mundo do empreendedorismo, na verdade. Ah, que legal, Bruno, que a gente vai também caminhar para essa dimensão, né? Olha, primeiro que eu brinco que eu tenho o privilégio de estar vendo esse movimento, né, de diversidade, equidade, inclusão acontecer e ser a testemunha ocular do que está acontecendo, né, e fazer parte dessa criação e dessa construção de mais mulheres e empreendedoras, especialmente no universo não só do empreendedorismo, mas especialmente da tecnologia. Né? Tecnologia, historicamente, é um universo muito mais masculino do que feminino. Eu, como eu comentei também no bloco anterior, quando eu me formei, né, eu fiz jornalismo, mas eu fui trabalhar com tecnologia assim que eu me formei. Então, eu, historicamente, sempre trabalhei em universos, né, com times, squads, equipes, majoritariamente masculinas. E naquele momento, engraçado, Bruno, eu nem tinha essa consciência, né? Porque tudo é uma questão do quanto que a gente vai tomando consciência de determinados temas, que é o que tem acontecido nos últimos anos de uma forma mais escalável, né? Essa discussão sobre a questão do gênero, ela já é histórica, né? Isso já acontece há décadas, mas a gente não falava tanto sobre isso. E também mais um dos benefícios da tecnologia que nos permite escalar e colocar uma lupa ali em temas que às vezes estavam um pouco mais escondidos. Então, sim, ainda somos muito poucas mulheres, especialmente quando a gente fala do recorte de empreendedoras no universo, né, das startups, que são exatamente empresas que criam soluções que usam tecnologia para resolver problemas de uma forma escalável. A Tamboro, ela é fundada por 2 mulheres, né, a Samara e eu. Samara é engenheira de formação e eu como jornalista, né? Então é muito legal pegar saberes e competências distintas para fazer esse negócio acontecer, mas a gente ainda tem muito pela frente, né? Bruno, eu não tenho todas as estatísticas de cabeça, né? Mas se eu não me engano, foi uma pesquisa feita por Harvard, ou foi um reporte da McKinsey. Agora eu não estou lembrando direito, depois posso até buscar essas referências para a gente complementar aqui no canal de vocês, mas que a gente precisaria de 250 anos para termos a mesma quantidade de mulheres em cargos de liderança e tomada de decisão, ou seja, né, quando a gente fala de equidade de gênero no mundo. E não temos 250 anos para esperar. Né? A gente precisa arregaçar as mangas e fazer isso acontecer agora. Então, toda a discussão que tem acontecido, né, programas de fomento a empreendedorismo feminino na inovação com tecnologia, né, mulheres em STEM, né, que é aquela sigla, né, que tem a ver com ciência, tecnologia, engenharia, matemática, porque todos os seres humanos, né, têm a vocação, o potencial e a capacidade de desenvolver e realizar o que eles quiserem fazer, né? Sejam homens, mulheres, e aí entram outras discussões, né, ligadas mais à identidade de gênero. Então, independente disso, nós temos condições e competências e capacidades para fazer isso. A gente só precisa ter acesso, né, o desejo e o repertório para poder realizar. Então, sim, super desafiador. Sempre lidei em universos essencialmente masculinos e masculinizados. E a minha tomada de consciência também tem sido uma tomada de consciência gradual, né? E aí o que me coloca num lugar de ainda mais responsabilidade, Bruno, porque eu começo a virar referência para outras mulheres, jovens mulheres ou mulheres, né, que já têm a minha idade ou até mais velhas e que estão no processo de transição de carreira e que querem circular, né, e empreender em suas vidas, mesmo que isso não seja empreender como um negócio. E isso me coloca hoje, dada a minha trajetória, né, fiz a minha transição de carreira há 20 anos atrás para trabalhar com educação e inovação. Há 10 anos eu empreendo com a Tamboro, já criei, desenvolvi projetos premiados, né, não sozinha, né, com equipes nacionalmente e internacionalmente.
E isso hoje também me coloca uma missão, uma responsabilidade que eu, inclusive, puxei para mim, de mentorar outras mulheres, né? Porque a gente... Inclusive, eu faço parte de um grupo, né? Que é isso, né? Uma sobe e puxa outra, uma sobe e puxa outra. Então, como é que a gente usa esse espaço que nós conseguimos alcançar e ocupar para empoderar e atrair outras mulheres que, né, têm tanta competência, até mais competência do que eu e muitos outros profissionais, independente do gênero que estão por aí, para ocuparem cargos de liderança, empreenderem e poderem, né, empreender nas suas vidas, da forma que elas queiram. Ou seja, Mayra, a Tamboro tem essa missão aí, né? Essa missão social, né, de impactar as pessoas, as mulheres, no âmbito da educação, associado, claro, aí a toda essa inovação e tecnologia que a gente sabe que existe hoje e que está presente no nosso dia a dia, né? A palavra Tamboro é uma palavra indígena, Bruno, que significa para todos sem exceção, né? De uma tribo chamada Igaricó, que é ali no Monte do Pé Roraima. E é isso, né? Quando a gente resolveu empreender com a Tamboro, sendo um negócio de impacto social, né? A nossa criança sempre foi trabalhar com educação. O nosso olhar é esse: como é que a gente traz tecnologia e inovação, novos conteúdos, novas metodologias, para disseminar isso pelo Brasil inteiro, né? É isso, o Brasil, ele é enorme, ele é continental. Temos pessoas que hoje estão nos grandes centros urbanos, tendo acesso, né, ao que está acontecendo de mais moderno e contemporâneo no mundo. Mas nós temos milhares e milhares de brasileiros, né, jovens, mulheres, pessoas pretas, LGBTQIA, PN+, PCDs, gente, assim, né, a discussão da identidade de gênero espalhadas por esse país. Então, quando a gente empreendeu com a Tamboro, o olhar sempre foi esse. Essa sempre foi a nossa vocação. Desenvolver uma plataforma, uma solução que pudesse trazer metodologias, conteúdos e inovação para desenvolver, contribuir com o desenvolvimento do potencial máximo de cada pessoa nesse país. E acabou que hoje a gente também tem experiências, né, com projetos na América Latina e etc. Então, essa é a nossa plataforma de impacto, né? Hoje a gente já teve... A Tamboro, quando começou exatamente buscando contribuir com a melhoria da aprendizagem, de ensino, de matemática em escolas públicas, né? Assim que a gente nasce. Dessa experiência da educação básica com escola pública, a gente começa a trabalhar com escolas particulares e daí pinta uma oportunidade com o ensino superior. E dessa oportunidade de já falar de futuro do trabalho e desenvolvimento de soft skills em cursos de graduação, exatamente para responder a uma frase clássica, né, que as áreas de recursos humanos têm nas empresas, que elas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental. Então, a gente montou um projeto estruturado no ensino superior para desenvolver as habilidades comportamentais, enquanto as habilidades técnicas dentro de diferentes cursos de graduação eram desenvolvidas. E dessa experiência, em 2018, então, a gente acaba fazendo uma transição do modelo de negócios para trabalhar com o mercado corporativo, né? Treinamento e desenvolvimento em empresas, microcertificação, não só de soft skills, né? Habilidades mais comportamentais, mas também de competências técnicas. Mas nunca nos desconectamos, né, da nossa tese de impacto original. Então, a gente também trabalha hoje muito com o desenvolvimento de soft skills e habilidades socioemocionais para juventudes em vulnerabilidade social aumentarem as chances de conseguir dar um match com o primeiro emprego. Hoje, né, que é o projeto Now, tem Now Match, né, que é o Match com o mercado de trabalho, tem a ZECA, que é uma escola online de preparação para o INSEJA, que é a prova do governo federal para jovens e adultos que não conseguiram terminar o ensino médio na idade esperada, mas que têm o desejo de receber esse diploma do ensino médio. Até, não sei se você sabe, Bruno, teve uma pesquisa que aponta que pessoas que têm o ensino médio concluído, elas recebem 38% a mais do que pessoas que não têm o ensino médio, né? Que terminaram e que precisaram interromper a sua educação básica e não tiveram a chance de chegar lá ao final dessa jornada. Então, somos uma EdTech, né? Uma startup de educação e tecnologia, isso que é EdTech, que trabalha com essa vocação e com essa missão de contribuir com o desenvolvimento da vida das pessoas através da educação. Trabalho bonito, que trabalho bacana, Mayra. Parabéns, viu, para você e para sua sócia. Mayra, além desse trabalho que a Tamboro realiza, desses projetos que a Tamboro traz e transforma vidas, a gente também tem alguns programas sociais, né, não só do governo federal, dos governos estaduais em si, e também dos gestores, né, das gestões municipais.
Existe um programa que eu queria trazer aqui para quem está em casa nos assistindo, para debater com você, que é o Programa Nacional de Educação Empreendedora, que é o PNEE, que é do governo federal e que tem o objetivo, né, de colaborar para o desenvolvimento, né, desses jovens, né, estimulando cada vez mais o protagonismo juvenil entre eles, fazendo com que eles de fato possam identificar aí oportunidades, né, e planejar aí o seu futuro, né, por meio de atitudes empreendedoras. Na sua opinião, ainda faltam iniciativas por parte do governo para que essa educação empreendedora ela venha cada vez mais beneficiar esses jovens de todo o país? Sim, eu acho que sim. Eu acho que existe uma discussão também histórica, Bruno, em relação a investimento do governo, né? Desde a educação básica, agora também com um programa de fomento ao empreendedorismo. Quando a gente compara com outros países, né? O Brasil ele investe menos historicamente do que outros países investem em educação e, né? Temos gradualmente, com altos e baixos, discutido e melhorado isso. Então, eu acredito que sim, que quanto mais dinheiro a gente tiver para a educação, melhor. Mas não adianta ter mais dinheiro se a gente não consegue executar de uma forma estratégica, aferível, se a gente não muda o plano, né? Porque na hora que você está implementando uma política de educação, como por exemplo, né, o Programa Nacional agora de Fomento ao Empreendedorismo, né, já dentro da educação, toda a discussão da reforma do ensino médio, inclusive, Base Nacional Curricular, qual é o risco e qual é o perigo desse processo, Bruno? A forma como a gente está implementando, né? E qual é também o outro risco grandioso nesse processo, Bruno? Que a gente pegue, né? Tem aquela frase clássica, né? Jogou a criança com a água fora, né? Da bacia, né? Foi jogar a água da bacia fora e a criança foi junto. Então, tem um aspecto que é um aspecto histórico no Brasil, que a gente pega ótimas ideias, executa mal e aquilo vira uma má ideia. Eu acredito demais na política, eu acredito na crença. Eu acho que a gente precisa discutir, refletir, ajustar, e isso é empreender, né? A gente está ajustando e lapidando o tempo inteiro. A gente testa rápido, a gente valida rápido, para errar rápido e mudar rápido. E talvez esse seja um dos principais desafios dos programas históricos de governo do Brasil em relação à educação básica, agora falando do PNEE, que é a estratégia de implementação. Os indicadores que a gente vai monitorar e acompanhar para mudar rápido. Eu sei que é super desafiador, a gente está falando, né, de um país enorme, né, hoje a gente tem 86%, se eu não me engano, posso estar um pouquinho defasada aqui do percentual, porque a Tambor hoje está mais, né, trabalhando com jovens e adultos e mercado corporativo e menos com educação básica, mas na época em que eu estudava isso diariamente, a gente tinha 86% das crianças e jovens desse país na rede pública de ensino. Essa é a maior plataforma que a gente tem para falar de desenvolvimento e fomento ao empreendedorismo, na escola pública, na rede pública. Então, não tem como a gente se desconectar de programas de governo, de políticas públicas para fazer, de fato, a diferença no desenvolvimento de uma educação mais inovadora nesse país, né? Eu não acredito em outro caminho. Mas eu tenho muitas críticas e reflexões e proposições, que não adianta só a gente, né, criticar e não vir com propostas propositivas, onde eu acredito na estratégia macro do programa, eu acredito na tese, mas eu acho que o nosso ponto de atenção é como que a gente está desenhando isso, como que a gente está implementando, como que a gente está dando, né, e criando estruturas e suportes necessários para que cada estado possa promover e realizar esse programa, como é que a gente forma e apoia esse educador que vai estar na ponta para poder fazer isso acontecer em escala, e como é que a gente cria indicadores e estratégias para monitorar, capturar dados, entender se a gente está seguindo adiante com aquele plano e aquele plano está fazendo-nos chegar no lugar que a gente tanto acredita ou não. Talvez a gente tenha planejado de uma forma incipiente, talvez a gente tenha planejado para uma realidade de mercado que mudou. Então, a gente também precisa mudar o plano. Então, Bruno, a minha resposta para você é: eu acredito na ideia. Me preocupa, muitas vezes, a forma como essa ideia está sendo executada e implementada. Me preocupa demais se a gente está conseguindo monitorar e capturar os dados necessários para entender se esse investimento está sendo bem feito, porque aí não adianta eu ter mais dinheiro para executar do jeito errado. É até pior, né? Eu trabalhei muitos anos com um educador mineiro
professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ele já se foi, um grande pensador de política pública nesse país. Ele falava, pior do que fazer, Maíra, o bem mal feito, é fazer o mal bem feito. E é isso, né? Eu acho que a discussão ela está para além do recurso. Eu sou uma pessoa que acredito que quanto mais dinheiro a gente tiver para investir em educação, melhor. Mas só faz sentido ter mais dinheiro se a gente estiver, de fato, conseguindo aferir e ter a segurança que a gente está investindo isso da melhor forma possível, dada a diversidade, pluralidade e complexidade que a gente tem hoje no mundo contemporâneo em relação à discussão de preparação para a vida, né? E aí tem isso, o protagonismo juvenil, o projeto de vida, o autoconhecimento. E aí eu volto lá na música do Gil, né? Para que a gente consiga dar ali regra e compasso para as várias juventudes brasileiras poderem elaborar seus projetos de vida e desenvolver esse modelo mental empreendedor e, quiçá, até empreenderem de fato, né? A gente tem mais um minutinho, eu queria que você deixasse aquela mensagem final para quem está nos assistindo, para quem quer aí empreender, para quem pensa em abrir o próprio negócio, para quem quer empreender, seja na educação empreendedora, seja em outro segmento. Olha, tem uma frase clássica, eu acho que eu termino todos os meus bate-papos falando essa frase, mas é uma frase que eu amo do Vitor Hugo, que é ninguém segura uma ideia cujo tempo chegou. É isso, o modelo, né, mental empreendedor, né, empreender na sua vida dentro de casa, empreender com o negócio, empreender com a sua família, com seus amigos, ter esse modelo mental que é da criatividade, da comunicação clara, né, da capacidade de resolver problemas complexos. Isso é a nossa vida no dia a dia, pessoal e profissional. E essa ideia está posta, ela chegou, é irreversível, não volta mais. Acho que o nosso desafio agora é como é que a gente se prepara através da educação para conseguir dar esse grande passo juntos, Bruno. Que bacana, adorei essa entrevista com você, Maíra, uma entrevista super enriquecedora, de fato muito esclarecedora para quem está em casa aqui nos assistindo. Quero aqui agradecer sua participação conosco nesse bate-papo muito especial. A Maíra Pimentel, ela que é CEO e cofundadora da Tambor, essa empresa, essa EdTech, essa startup que vem transformando, realizando sonhos e transformando vidas. Maíra, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no canal Empreender. Bruno, eu que agradeço a oportunidade e agradeço a todo mundo que topou ficar aqui com a gente, assistindo e co-criando, né? No final é isso, estamos todos co-criando o tempo todo. Obrigada. De nada e até a próxima. Até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. E faça um convite. Até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.